bem? Meu nome é Érica, sou da Orquídeas de Cia e olha só, é o auge da floração do Dendrobium thyrsiforum. Muita gente aguarda a floração dela, né? Muitos orquidófilos ou muitas amantes de orquídeas têm ela touceiras enormes, com 20 cachos, 30 cachos na hora que florescem. E olha, é um espetáculo à parte, né? É planta que a gente para admirar mesmo. A floração é rápida, né? Cada cacho dela deve durar mais ou menos 5 dias, até uma semana pode durar. Mas se você tiver um conjunto de cachos soltando botão e florindo, isso pode demorar até um mês florido na sua casa, tá? O ambiente que ela gosta é um ambiente de sombra e bastante umidade. Sombra e umidade, né? Então, na hora que ela estiver brotando, pode molhar à vontade. E quando estiver próximo a florir, você não é que necessite de estresse. Mas quando estiver próximo a florir, na época de florada, agora na primavera, ela não vai crescer mais, ela parou de crescer. Então, não tem tanta necessidade de você molhar tantas vezes. Você molha um pouco menos, tá? Aí depois ela forma esses cachos lindos. A gente tem essa muda. Tá vendo? Essa muda, ela tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos. Tá nesse vaso, a gente planta ela mais em musgo, mas pela forma rega que a gente tem, que no musgo ela se dá melhor, tá? Então, é desse jeito que a gente tem a mudinha, em 3 anos assim, depois daqui até formar a primeira florada aqui, olha só o tamanho, a diferença do tamanho, né? Vai demorar mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, tá? Então, todos esses bulbos têm que ir crescendo e aí ela vai formar esses bulbos, vários bulbos saudáveis, e dali a 4 anos ela deve florir. E a gente também tem algumas touceiras bem grandes, né, assim, que ela já é divisão de touceira. Então, essa já tem mais de, olha, pra falar a verdade, tem mais de 10 anos já, né, essas orquídeas assim, de divisão de touceira, tá? Que são essas aqui, assim. Como eu disse, essa daqui ela é um híbrido entre Dendrobium thyrsiforum, que é branco de miolo laranja, com Dendrobium densiflorum, que é branco de miolo amarelo. Então, ela sai essa variação toda no mesmo lote, tá? Isso aqui é tudo planta do mesmo lote. Ela pode sair puxando para a mãe ou puxando para o pai. Ou às vezes sai alguma coisa mais intermediária, né? Um amarelo clarinho, às vezes fica assim um amarelo clarinho. Às vezes esse thyrsiforum ela aumenta um pouco a flor e ela varia por ser essa duas espécies. A sementeira, quando a gente faz sementeira dela, é bastante difícil. Normalmente essas plantas que dão muita flor é sinal que são poucas que têm sucesso de semear, né? Mas dessa tentativa de vários cachos, assim, quando dá muita flor, às vezes o que floresce, o que dá semente é um só, ou nenhum, né? Então, quando tem assim uns cachos, a gente vai fazendo em várias flores, cruzamento, né? Faz um polínia para outro, vai cruzando as políneas entre um e outro. Então, por isso que tem essa variação. Às vezes você faz thyrsiforum com thyrsiforum, não dá certo. Às vezes você faz densiflorum, não dá certo. É sementeira, tá? Então, às vezes você cruzando as duas é que tem um resultado. Foi isso que aconteceu. Então tá. Então, quando vocês receberem uma muda desse jeito do thyrsiforum, no nosso caso, esse daqui é plantado no musgo, tá certo? Aí ela é plantada no musgo, você vê que ela tá bem enraizada. Aí você vai falar, mas para mim o musgo não serve, porque fica muito encharcado. Então você recebe, você tira o musgo. Na verdade, todo esse substrato tem que ser adaptado ao seu cultivo, tá? Então você tem que entender que ela precisa de umidade e se você rega demais, então o musgo realmente acaba apodrecendo. Então você tira o musgo. Eu não limpo 100% não, eu deixo sempre um pouco de musgo, né? Porque às vezes você pode danificar a raiz ou ela segura um pouco de umidade, que até às vezes acaba sendo um pouco de vantagem também, né? Aí você planta num vaso um pouquinho maior assim, aí com pedra e com casca, ou você coloca só casca de pinos num vasinho um pouquinho maior, tá? Então esse é uma forma de você fazer devagarzinho,
Não plantem, essa é a regra para todas as orquídeas, não plantem muda pequena em um vaso grande. Então, se você pegar uma muda pequena assim, falar, eu vou economizar tempo e plantar num vasão grande assim, não pode. É sempre assim, proporcional, tá? Ela tá nesse vaso, aí depois ela cresce um pouco mais, vai para um vaso um pouquinho maior, né? Assim, ó. Ela vai para um vaso um pouquinho maior, depois desse vaso vai para o outro. Então, o interessante é isso, que dessa forma você consegue mudar o substrato também, dela não apodrecer. Que em 3 anos, mais ou menos, o substrato começa a decompor. O musgo é um pouco mais rápido, né? Então, é sempre bom você deixar 3, 4 anos no vaso e aí transplantando, tá? Para não ter problema de apodrecimento do substrato. Então é isso, ou você pega o vaso, então logo que você recebe, você tira o musgo, se você não gosta, ou se você é uma pessoa que gosta de molhar demais, aí você tira do musgo e planta só no substrato que se dá bem com você. É casca de pinos, macadâmia, tem gente que gosta, né? E é isso, tá? Esse é uma forma de você cultivar. Começando desde o pequenininho até a sementeira. A outra é quando você recebe uma muda grande desse jeito, você pode fazer a divisão de toceira. A divisão de toceira desse tipo de orquídea é bastante fácil também. É só você desenvasar e pelo menos, eu não digo 3 bulbos, mas eu digo assim, que pelo menos digamos assim, uns 4, 5 bulbos para poder formar uma muda. Tá? Aí você pode dividir 2, 3 mudas num vaso grande assim. Eu acho sempre mais interessante, nesse tipo de orquídea, você entocerar ela. Porque se você tiver uma toceira e a toceira ela florir todos os lados, ela entocerada ela fica bem mais bonita e a floração ela fica bem mais intensa. Então, eu prefiro que você tire ela do vaso, aí tira o substrato velho, coloca no vaso maior, pedra no fundo e casca de pinos em volta, tá? Talvez esse seja o que eu gosto mais de ver, essa planta entocerada, do que divisão de toceira. Adubo que a gente coloca é sempre adubo orgânico, né? Eu gosto bastante do adubo orgânico, que parece que dá vitalidade para a planta, né? Sempre eu falo que tem a vantagem e desvantagem em tudo que você usa. A desvantagem do orgânico é que ela decompõe o substrato. A vantagem é que ela dá esse vigor para a planta, então é um nutriente mais natural e parece que ela se desenvolve melhor, né? Então é sempre uma colher de os 3 dedos, né? Coloca a ponta do dedo assim, ó, né? O que entra nos 3 dedos assim, para esse tamanho de vaso, aí você coloca ela assim, no canto do vaso, tá? Esse é o adubo orgânico. E fora isso, pode colocar o adubo foliar, que ela vai agradecer bastante. Essas epífitas também, a adubo foliar, ela é muito eficiente. Tá? Então é isso. Aproveitando agora essas orquídeas lindas, Thyrsiphlorum, e a gente olha assim e só admira, né? Não tem como a gente se cansar de olhar para essa floração tão linda. Tá certo? Então tá. Curta, compartilhe, aproveite o cultivo e até a próxima. Tchau! Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e eu tenho um recado especialmente para você que gosta das orquídeas. Estão abertas inscrições para o curso Desvendando os Mistérios das Orquídeas. E lá nós abordaremos vários temas, como você deve fazer sua rega, adubação, reprodução, qual o melhor lugar para você poder cultivar suas orquídeas e ainda dicas de cultivo de várias espécies. Fora isso, a gente tem ainda o bônus extra, como grupo de WhatsApp, conversa comigo, especialmente para conversar sobre suas dificuldades de cultivo e ainda vários outros bônus extras. Venha fazer a inscrição através desse link aqui abaixo. Esperamos por vocês. Tchau!